Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal, MentorX Cash. Hoje, para variar, vamos trazer um tema super interessante aqui, Bruno, mas dessa vez é definitivamente interessante porque uma das coisas que a gente tem, enfim, pelas nossas andanças nas empresas e perguntado qual é o principal desafio que as empresas têm enfrentado, e a gente já começa agora perguntando qual é o segundo maior desafio, porque o primeiro desafio, assim, invariavelmente, é a comunicação. É verdade. Então, assim, hoje nós vamos estar falando de comunicação e trouxemos aqui, com certeza, uma expert para estar falando sobre isso. Mas nós não vamos dar andamento aqui ao episódio sem que você primeiro se inscreva no canal, não deixe de comentar os vídeos, de fazer lá, dá uma busca lá no nosso canal, vocês vão ver que tem muito episódio interessante, muita coisa bacana para ser compartilhada. Então compartilhem, falem do nosso canal, do nosso propósito aí para outras pessoas, para que o YouTube entenda, né, o que a gente está fazendo como algo relevante e distribua esse conteúdo para outras pessoas. Mas sem me alongar mais aqui, por favor, Brunão, com quem que a gente vai estar falando hoje aqui? Olha aí, o que você vai falar de mim, hein? Eu vou falar e vou prestar muita atenção. Comunicação que eu tenho a sensação de estar sendo avaliado. Tô com medo de me comunicar Não, mal. prometo que não. Pessoal, se você vestiu a carapuça do PG de que qual é o segundo maior problema na tua empresa, na tua equipe, porque o primeiro você sabe que é a comunicação, cola aqui no episódio que a gente tem muito o que aprender hoje com a Mira Grassano. Mira tem 26 anos de experiência com comunicação. Possui mestrado em Sociologia das Organizações, MBA em Direção Estratégica, formação em Coaching e formação em Análise Transacional. A Mira foi editora e apresentadora da Rede Globo por 17 anos. Também já atuou como apresentadora na Rede Record de televisão, como chefe de gabinete na Secretaria de Planejamento do Governo do Paraná e hoje atua como diretora institucional do LIDE Paraná e consultora de comunicação. Portanto, manja muito do assunto. E aí, já passando a palavra para você, Mira, primeiro agradecendo enormemente a tua disposição, tua gentileza de dividir alguns minutinhos com a gente. Depois de eu ler um currículo desse, o que eventualmente pode estar passando na cabeça da turma lá? Fala, Bruno, desculpa, levando em consideração a experiência toda aí da Mira, quem tem que saber de comunicação, no final das contas, é ela que é expert. Eu sou um analista, sou um engenheiro, sou um empreendedor, eu preciso fazer meu trabalho bem feito e não preciso me comunicar. Quem tem que se comunicar é comunicador, é a Mira, é o Bruno e o PG que dão palestra e aula. Para mim, eu tenho que fazer meu bom trabalho e, na verdade, comunicação fica para quem fala bem. É um dos mitos que as pessoas têm de que o comunicador é quem fala bem. Então, o que você teria a dizer para essa turma, Mira, e por que comunicação assertiva pode ser um diferencial competitivo para o profissional, independente do setor, independente da empresa em que ele atua? Isso é fundamental, pessoal. Eu amo falar de comunicação, porque comunicação, na verdade, mudou a minha vida. E depois, se a gente tiver tempo, eu até posso contar um pouquinho por que eu falo isso, porque é muito verdade, é real isso, não só porque eu trabalho na comunicação, mas a minha vida pessoal mesmo. Foi outra quando eu entrei nessa seara da comunicação. Mas o que a gente percebe hoje, cada vez mais, todo profissional de qualquer área, inclusive o Warren Buffett fala isso, você vale muito mais no mercado quando você sabe se comunicar, independentemente da área onde você atua. Por quê? Porque hoje o que se preza muito dentro das empresas, nos mercados de um modo geral, são as relações pessoais. Não adianta você ser, por exemplo, um excelente analista, uma pessoa que é muito boa na sua área técnica, se você não tem entrosamento com a sua equipe, se você não consegue trazer a sua equipe para fazer com você, sabe assim, quando o pessoal finge que comprou a ideia e na verdade não comprou ideia coisa nenhuma. Então, vale muito mais, muito melhor do que você ter um grande projeto na cabeça, é você conseguir tocar o coração da sua equipe, emocionar a sua equipe para dizer, cara, isso é demais, eu tô junto, tô dentro, vou enfrentar o que for possível. Não só ali pela lógica dos números, da evidência de que pode ser bom ou não. Gerando conexão. Gerando relação, né? E aí as empresas estão muito acordadas para isso, mas ainda muito aquém no resultado. O resultado de comunicação dentro das empresas ainda é sofrível. Mais de metade das nossas corporações tem problemas seríssimos de comunicação entre lideranças e suas equipes. Tá. Então essa máxima que a gente abriu aqui, o nosso bate-papo, faz todo sentido. Que é o segundo maior problema de todo empresa. Comunicação é o primeiro, né? É o primeiro, é a comunicação. E você comentou um negócio, Mira, eu já queria entrar também nesse ponto do seguinte. A gente tende a imaginar que a pessoa que se comunica bem é aquela que fala bem.
pessoa que tem um bom vocabulário, tem uma boa dicção, não necessariamente, né? Porque comunicação não é só falar, certo? Lógico que É não. ouvir. E você falou um negócio que me chamou a atenção para esse ponto, que é o seguinte: às vezes o distanciamento, eventualmente, entre a liderança e o time. É isso. Tem muito problema de falta de ouvir aí nessa... Não. Chamar atenção para uma coisa que a gente quase às vezes não pensa. Gente, comunicação, esqueçam de que essa coisa de que comunicação é falar. Uhum. Comunicação é comportamento. Todo o seu comportamento comunica. E principalmente ouvir. O nosso comportamento é a forma como você reage às situações de crise. Olha, hoje mesmo eu participei de uma palestra pela manhã com o CEO de uma grande organização. E tanto é verdade que eu até postei, se o pessoal entrar lá no meu LinkedIn vai ver que é verdade. Eu estava de manhã assistindo essa palestra. E ele dando exemplos de grandes proprietários de empresa que mesmo diante das maiores pressões, eles reagiam com calma, eles tratavam a diretoria, suas equipes, com aquela serenidade, tipo assim, como nós vamos resolver juntos? É muito diferente de você soltar os cachorros, Uhum. de você ter sangue nos olhos, de você fazer aquela expressão de ódio mesmo que não expresse, de você ficar nervoso, não conseguir receber, participar da reunião, coisas assim do nosso comportamento. Perfeito. Comunicação é o conjunto todo. Então, quando a gente fala que nós precisamos aprender a nos comunicar, está muito longe de ser aprender a falar. Isso é um detalhezinho, a ponta do iceberg, Uhum. entendeu? Lógico, faz todo E sentido. ouvir. Quando você falou de ouvir, é fundamental. Inclusive, Rubem Alves fala bonito, não é o que fala bonito, é o que ouve bonito. Bom, na verdade, bom não é o que fala bonito, é o que ouve bonito. Sim. É sobre isso. E a gente tem tanta armadilha no meio do caminho. Ou desculpa, na verdade, eu não tô sem tempo. Já sei o que fulano vai dizer. Já sei o que você tá pensando, né? E a Vai gente Deixa a pessoa reclamar. terminar a frase já. Não, e a gente vou meio falar que... de novo que essa pessoa já vai reclamar. E geralmente tem pessoas assim Aham. na nossa A equipe. gente- Sim. Mas aí o que você vai fazer, meu querido? Só de você ouvir, é igual terapia, é igual você deita lá no Tem hora que o cara divã, quer ser ouvido, né? quer ser ouvido. Você não pode resolver o problema dele muitas vezes. Sim. Mas se ele for ouvido, ele já vai ficar satisfeito. Inclusive, Mira, a gente ouviu recentemente algum dos treinamentos que a gente está fazendo. As empresas estão muito preocupadas, por exemplo, com aspectos da NR1, Sim. que deveria ter entrado em vigor agora Foi umas adiado semanas um atrás, pouco. foi adiada a implementação e Isso. eventuais sancionamentos daqui a um ano. Mas enfim, está no radar e está todo mundo preocupado com isso. Só para deixar todo mundo a par, né? Pode ser que alguém não sabe exatamente boa, quem, né? boa. São É questões verdade. psicossociais, né? Perfeito. Bem lembrado, que é já bom são, explicar. imagino Bom, eu, né? Eu quero perfeito. acreditar que as empresas já têm uma preocupação, todas têm, mas assim, esse negócio vai ser agora, tem uma regulamentação. Isso mesmo. Enfim, As empresas são obrigadas, né, a monitorar essa questão do risco psicossocial, ter planos e remediações, Sim. canais para registro, etc. e Ter tal. políticas internas, né? de Então isso, enfrentamento. ainda que eventualmente as empresas não estejam atentas à questão de que é importante ouvir ou se relacionar por uma questão de que, dependendo do teu setor, são pessoas que vão executar o que você está fazendo, então você tem que dar ouvido a elas, regulatoriamente você vai ser obrigado se você não ouvir de alguma forma, ou pela dor ou pelo amor, as empresas vão ter que aprender a registrar minimamente isso. E às vezes o cara só quer ser ouvido, né? Via de regra, você quer um ombro. Exatamente, porque a gente sempre tinha essa máxima, não sei se vocês passaram por isso, Com mas na certeza. minha época do início de carreira, talvez você se lembre disso, a gente tinha uma máxima de deixar os problemas pessoais do lado de fora da Exatamente. empresa. Aham. Só que isso, gente, Como é uma se isso fosse balela. possível, né? Como que alguém consegue? É dentro da empresa Vira que uma você chave. passa a maior parte do tempo. Eu tive uma colaboradora que chegou para mim e falou assim, meu marido tentou se matar essa semana. É que isso não Ela vai estava influenciar. chorando sem parar e eu sem saber o que está acontecendo com essa moça. E aí, quando você vê uma situação dessa, como que eu vou ficar passivo diante de Claro. uma situação dessa? Amiga, isso é tão verdade que assim, a gente regularmente trabalha com as nossas turmas fazendo plano de desenvolvimento individual. E, obviamente, tem um viés muito mais no corporativo do que no pessoal. Mas assim, Claro. eu sempre falo com as pessoas que eles têm que fazer essa coisa em conjunto, porque não existe o PG pessoal e o PG profissional. Eu tenho uma pessoa com objetivos, né, profissionais, muito caracterizados das coisas que eu quero, tenho meus objetivos pessoais, mas eu sou uma pessoa só. Então, quando eu vou fazer um plano de desenvolvimento individual, cara, eu tenho que colocar também as minhas coisas do lado pessoal, porque uma coisa interfere na outra, não tem como não Não interferir. tem como separar. Não E tem. tem uma coisa que eu gosto de falar muito, que eu acho que as pessoas têm que prestar bastante atenção.
no ambiente de trabalho, qualquer outro, nos relacionamentos também, eu posso esquecer o que você me fez, mas eu não vou esquecer o que você provocou em mim de sentimento. O que eu senti a partir do que você fez. Tá. São os nossos sentimentos. E isso vale também dentro das empresas. Por exemplo, tem pessoas... Eu tenho uma amiga que quando ela foi dispensada da empresa, ela tinha um cargo alto, não foi o diretor que a dispensou. Foi uma pessoa abaixo. E ela se sentiu tão desprezada, menosprezada, por ele não ter se dedicado sequer a fazer o desligamento, que enquanto ela chorava, ela repetia aquilo. Eu falei, nossa, o quanto isso foi simbólico. Marcou, né? Poxa. Né? Marcou. Quanto foi simbólico. Então, às vezes, são mínimas coisas que um gestor pode fazer Sim. dentro do seu ambiente de trabalho que vai gerar no outro empatia, que o outro vai se sentir valorizado, vai se sentir ouvido. Às vezes é um cumprimento, gente. Sim. Bom dia. Sabe que vai nascer o bebê? E aí, já nasceu? Sim. Você não é obrigado a saber o dia. Claro. Mas sabe, tô torcendo, tal. Sabe essas coisas bobas, Sim. assim, como as férias? Isso faz toda a diferença. Muita. É que eu falo, por mais que a gente às vezes pense que não, as pessoas estão... Você está influenciando outras pessoas, né? Sim. Então, elas estão te observando, estão vendo como é que você chega. Se você cumprimentou, se cumprimentou de uma forma diferente do habitual, tudo isso está sendo avaliado ali, a pessoa está processando, né? Então você tem que estar atento a isso. A gente está influenciando outras pessoas, né? E que seja positivamente, né? Porque senão a lembrança que fica, né? Uma lembrança, o legado que Isso você tudo deixa é um legado ruim. comunicação. É tudo Você comunicação. está comunicando, a sua Aham. imagem comunica, seu comportamento comunica, as suas palavras comunicam, e aquilo que você não fala, mas transparece, comunica mais ainda. É verdade. E um negócio que me chama a atenção e me preocupa é aquilo que não transparece evidentemente, mas está afetando. Eu não vou lembrar a fonte da informação, fico devendo para vocês, mas eu li que, não sei se é um relatório da McKinsey, mas enfim, eu li um relatório o ano passado, por entrevistas voluntárias que as pessoas deram, diz que em cerca de 12% dos brasileiros assumem que estão fazendo quiet quitting. Olha só, isso é gravíssimo. Né? Então, de novo, conceitualizando, né, o quiet Comprometendo as quitting é o cara que meio que entregas. já desistiu, quase que uma demissão voluntária sem pedir as contas. Então o cara não se sente ouvido, o cara não se sente representado, não tem adequação com o propósito, não gosta do chefe, por alguma razão, ao invés de eventualmente demonstrar o descontentamento, essa pessoa simplesmente desistiu. Ela está fazendo o mínimo ou um pouquinho abaixo do mínimo, só voando abaixo do radar. Modo de economia de energia de celular, sabe como? O famoso cumprindo tabela. Só cumprindo tabela. 12% se assumem em quiet quitting. Olha só. Isso é um troço que, se você não ativar o botão da percepção, que é o que vocês falaram, esse cara tá esse cara na tua empresa deve ter alguém. Se 12% dos brasileiros assumem que estão fazendo, Com certeza. você que está nos ouvindo, alguém da tua empresa deve estar fazendo. Olha só. E a gente não está vendo. Isso é que me preocupa mais, entendeu? Isso é um sinal grave. E eu costumo dizer que não é difícil reverter esses comportamentos. As empresas, às vezes, pensam que passa por benefícios, passa por uma série de coisas, né? Melhorar a infraestrutura, tudo isso conta. Mas enquanto você não pode fazer novos investimentos, às vezes investimentos altos, comportamento pode mudar o engajamento do seu colaborador, entendeu? Você demonstrar interesse por ele. Se você não tem tempo, ele pede para falar 5 minutos. Cara, abre ali 5 minutos e fala para ele, ó, eu só tenho 5 minutos, tá? Vai ser rapidinho. Mas é melhor do que você ficar enrolando a pessoa. Pode ser semana que vem, pode ser não sei quando e nunca é. Isso é um inferno. Sabe? Ou então você já falou com fulano, que é o gestor direto, né? Que também tem que acostumar o povo a, né? Primeiro, fale com o seu gestor direto, depois, entendeu? Mas assim, não é difícil. Não, E eu vejo que o pessoal às vezes complica com essas dificuldades de distanciamento, ou, vou citar o exemplo de outra empresa, excesso de liberdade. Que é outra coisa que é também. outro extremo. Outro Pêndulo oposto. vai pro outro. Outro Entendi. extremo, que daí a equipe perde o respeito, mas não só. A equipe perde aquela coisa, que o limite de demonstrar assim, ó, esse é o melhor caminho nesse projeto, vai sempre pela opinião do líder. Entendeu? Entendi. Porque não quer desagradar, porque quer ficar ali quase que puxando o saco. Aham. Sabe? Sim. Tudo que você faz é lindo, tudo que você faz é bom, e às Entendi. vezes a equipe não concorda. Então, a gente tem que chegar nesse lugar de transparência, Lógico. que você dê a liberdade para sua equipe de dizer, isso aqui tá uma merda, não vamos por esse caminho não. É exatamente isso. Entendeu? Você precisa justamente
usar a diversidade a teu favor, né? Quando você começa a colocar todo mundo pensando igual, todo mundo concordando com tudo, cara, você abre mão justamente do maior ativo que a gente tem, são a diversidade de ideias, né? Exatamente. É o Bruno achar uma coisa, eu acho alguma coisa, você acha outra, e a gente vai, de repente, consensar aqui que caminho nós vamos seguir, né? E você sabe que Agora, tem se todo muita mundo gente que concorda- tem medo de falar com o chefe, Mas é isso que eu te digo. Aí você tem medo de ser não ridicularizado, tem, de se dar você não tem ideias ambiente seguro bobas. para isso, né? Não... Aí você aciona Entendeu? esse quiet quitting. esse é, cara, você até tenta, né? Vai a primeira, vai a Ah. segunda, a terceira, você é Desiste. ridicularizado, Sim. você fala, não vou mais. É, Não vou nem mais falar, não vou me expor. não me Sim. sinto seguro para me expor, né? E Exatamente. tem algumas coisas que são tão aparentemente simples, mas a gente não se dá conta do poder que isso tem, né? Ou do efeito que isso causa. Eu já vi muito chefe, Mira, já tive chefes, inclusive, assim, que entravam no departamento e não davam um bom dia. Eu tive também. Entrava, Acho que é todo atravessava Eu tive um sabe? quase... da porta de entrada até a mesa dele, não Isso é dava aquela- bom A dia. influência negativa, né? E eu trouxe bobo, sabe? Assim, não custa Passava uma nada pra nuvem, ninguém. né? Uma nuvem negra em si. E aí, assim, ou essa bobagem, outras bobagens do tipo assim, não elogio, porque elogiar estraga. Também já ouvi isso. Né? Então, assim, e são pequenas coisinhas que, na verdade, você acha que não tem um impacto gigante. Até porque é acumulativo, né? Uhum. Você teve chefe disso, você falou também, você acabou de Já falar. tive. Nem bom dia, era um resmungo. Era Resmungo. Mas olha só o que é Era um legal. rosnado. Gente, nós precisamos entender que o reconhecimento positivo, ele não vai estragar a outra Lógico. pessoa. E uma dica que eu dou, quando você fizer um reconhecimento positivo ou negativo, seja específico. Ó, tal ação teve tal resultado e isso foi bom. Tal ação teve tal resultado e Perfeito. não foi o esperado. O que você sugere que poderia ter Coloca o sido impacto que isso diferente? causou, né? Isso. Entendeu? Traz o cara Não é pra assim, você está indo responsabilização muito também. bem. É. Não, isso é generalizado. Às vezes o cara não está indo tão bem, ele já vai achar que está o máximo e vai se acomodar. Não, olha, essa semana você vendeu X, eu fiquei muito satisfeito, viu? Vai lá que a meta dele é pequena ainda, Uhum. mas se ele atingiu a meta pequena, vai lá e Lógico. Perfeito. celebra Tá no com caminho ele. certo. Tá no caminho. O meu filho começou a trabalhar numa empresa nova e daí o meu filho, jovenzinho, ficou impressionado com isso e mandou uma mensagem para mim do diretor falando assim: estou te acompanhando, saiba que o seu sucesso é o meu sucesso. Perfeito. Ficou tão impressionado que ele falou: mãe, olha o que eu recebi, Não, mas que entendeu? legal, né? Você Excelente veja como é que exemplo, isso né? influenciou ele de uma forma Entendeu? positiva. E Sim. influenciou tanto que ele, essa semana que passou agora sábado, eu fui lá no café com a família, tava lá nos vídeos assim, ele como primeiro lugar no comercial, Que legal. na Bacana, área né? dele, né? E era um no evento nível pra família? dele. Era pra família. Outra coisa legal pra caramba. Bem legal. E aí, assim, e eles lá, os donos, conversando com as famílias, com o pai, com a esposa, com Interagindo os com a filhos, turma. com todo Que mundo. bacana, que bacana. Gente, comunicação é simples. Pessoal que complica. Pessoal complica com treinamentos complexos, às vezes não precisa. Treinamento é fundamental, mas você tem que ir direto na questão, assim, cara, o que você não gosta? O que você acha que pode melhorar? Eu tive uma empresa que o pessoal reclamou do papel higiênico. Por quê? Porque o papel higiênico da diretoria era melhor. Você pensa assim, nossa, mas que besteira isso. Se para eles era importante, Lógico. vamos ouvir. Será que dá pra gente melhorar um pouco o papel higiênico? Não. Pelo menos eu vou dizer, ó, não dá por enquanto, mas daqui a tanto tempo a gente quer, sim. Tô dando um exemplo bobo. Não, mas assim, mas é que esse teu exemplo bobo, acontece, a mas... gente sabe que Você acontece. entendeu? É. E a gente trata, às vezes, comunicação como se fosse um monstro, mas não é. É você descer do carro, tô joia, cumprimenta. Uhum. O cara pediu pra falar. Ao seu jeito, né, amiga? Sendo Ao seu autêntico, jeito. genuíno, né? Você vai fazer do seu jeito, Bruno. Cada um do seu É. jeito, né? E aí tem aqueles que a gente sabe assim, fulano só Não adianta reclamar de quem só reclama. O seu papel é trazer essa pessoa pra dentro. É transformar isso, entendeu? Uhum. Como, Mira? Comece a fazer perguntas, ouvir sugestões. Como você faria isso aqui? Deixa o cara falar. Uhum. Deixa o cara falar. Se ele falar um monte de besteira, não tem problema. Deixa ele Uhum. falar. Entendeu? Sim. Ó, vou considerar isso da próxima vez. Vou colocar na mesa, hein? Quem sabe a Uhum. gente consegue pelo menos começar. Não sei. Sim. Mas deixa a pessoa falar. Bater de frente é pior, né? É pior. Eu tô lembrando aqui também de um livro que a gente usa em alguns dos treinamentos, que é As 5 Linguagens de Valorização no Ambiente de Trabalho. Opa, legal. Ele é derivado daquele livro lá, 5 Linguagens do Do Amor. amor, sim. Mas esse ele fala de 5 coisas do Vocês ambiente de sabem trabalho. qual que é de vocês?
Não. Das 5 linguagens? Do amor? É. Não sei. Não sabe? Não. Também não. Dos homens costuma ser muito o reconhecimento. Por exemplo, você trocou uma lâmpada na sua casa, Entendi. é alguém reconhecer que você fez algo Entendi. que não é da sua prática do dia a dia É. e comentar, fazer Que legal. um reconhecimento Na positivo. maioria dos homens é do reconhecimento. É o Você reconhecimento. tá gostando do podcast mesmo? Eu tô amando. Ai. Gente, eu sou suspeita, eu amo comunicação, então assim. Mas é verdade É fazer o que isso. não quer, bem feito e de boa vontade. Aí, ó, como ele já ficou Porque feliz o com o homem, ele reconhecimento. precisa disso. O homem, ele precisa ser autorizado, É. reconhecido, faz É. parte. Fato, legal. Fato, eu gosto. legal. E tem outros, por exemplo, do meu filho é presente. Tá. Para mim, não é presente. Eu gosto, tem uma linguagem de amor que é cuidado, é como se fosse cuidado, é você ajudar a fazer coisas, Ato sabe? de serviço. Atos de... Isso aí. É isso aí. Então, quando algum amigo, igual hoje a nossa amiga Ju, ofereceu para ir lá pregar um quadro, que eu não sei pregar. Falei, Ju, sério que você vai? Que ela nem é ainda tão íntima minha e se submeteu. Falou, se você quiser, eu vou lá pregar o seu Perfeito. quadro na Pô, sala. legal. É Boa, isso aí. entendeu? Perfeito. É Bem, isso. E tem uma das linguagens lá do livro, pelo menos esse focado no ambiente de trabalho, que é a questão do tempo de qualidade. Tem esse também, Essa eu acho linguagens do fundamental. amor, viu? Com pais Tempo e de filhos. qualidade. Porque esse era o exemplo que eu ia dar. Que era inclusive um motivo de discussão com a minha ex-esposa, a questão do dividir a atenção, quando, por exemplo, a nossa filha vinha mostrar um desenho que ela tinha feito. Isso me magoava muito, porque eventualmente a minha filha vinha mostrar o desenho, e minha esposa, nossa filha, lindo desenho, filha, artista da mamãe. E já mudava, né, o foco. Isso me doía muito, e a gente brigava muito por conta disso. Eu falava, não, mas para o que você está fazendo, né? Dê um tempo de qualidade para ver o desenho. E aí o ponto era o seguinte, ela falou, mas eu não posso parar todo o tempo, e a criança tem que entender que às vezes a gente não pode dar atenção, e eu falava, zero estresse. O que eu acho que a gente tem que fazer nessas situações em casa e também no ambiente de trabalho é, fulano, eu não tenho tempo agora para ver o seu desenho, mas eu quero muito ver. Isso que eu tô fazendo aqui é importante, eu preciso terminar isso aqui primeiro, E depois eu olho o seu Isso. desenho. A gente no trabalho devia fazer isso também, né? Do tipo, às vezes você tá enrolado com alguma coisa, reunião, e vê um colaborador, te dá uma sugestão, mostrar um Sim. projeto que ele fez. E às vezes a gente não tira o olho do bendito do celular ou do computador, sabe? Você tá teclando, ele, não, pode falar, Mira, tô te ouvindo. Vai bem falando que eu tô te ouvindo. É. Não tá ouvindo. Não tá. Porque você pode até estar. Ó, eu tenho uma dificuldade, minha cabeça não é bipartida, eu faço uma coisa por vez, eu não consigo fazer duas ao mesmo tempo. Mulher tem mais essa facilidade. Eu Os não homens consigo. são assim. Eu não consigo. É. Mas eu acho que aqui não é uma questão de que além de ser, tem que parecer. Porque mais que eu consiga bipartir meu cérebro, eu tô prestando atenção em você e tô digitando um e-mail, não parece que eu tô te ouvindo. Portanto, não parece um tempo de qualidade, concorda? E a gente faz isso direto, não faz? Faz direto, e eu vou dizer para vocês, eu que falo sobre comunicação, eu cometia demais esse erro, principalmente com meu filho. Até que eu percebi, por exemplo, no carro, né? A gente parava, ele falava, agora eu vou falar, olha para mim. Ele falava, Pô, que legal. Olha Ele pra te deu esse mim. toque. que eu quero falar com você. Por quê? Aham. Porque ele dizia que já tinha dito determinada coisa e eu dizia que não, e ele falava que eu é que não É. mentalizava. Acho que ele tem verdade, que ele tem razão. Lógico. Tenho certeza que ele tem razão. E nós precisamos exercitar isso. Todas as relações. Trabalho também, gente, também. Tem problema, fala agora, eu não posso. Você me dá 10 minutos? Pode ser no final do expediente? Ou então, vamos sentar próximo na hora do almoço e a gente aproveita para falar sobre isso, pode ser? É. Arrume um jeito, mas traga isso, sabe, a comunicação no sentido de você se importar verdadeiramente com o outro. Uhum. Mesmo que você não tenha tempo para se dedicar, mas o se importar não exige tempo. Às vezes você pega no braço e fala assim, pode ser depois, olhando no olho, Uhum. entendeu? Beleza. Os toques também são uma das linguagens, Os toques né? positivos. Apropriados, obviamente, no ambiente de Uhum. trabalho, né? Mas também é uma forma de A evidenciar. análise transacional fala muito sobre os toques. Uhum. E a gente pensa que é difícil, né? Que os toques às vezes nem tem que ser necessariamente tocar. Pode ser o toque de dar atenção, de você dar atenção Ah, entendi. e de você tocar o coração, de você se doar Perfeito. ao outro. Isso na AT, né? Na Perfeito. AT. Mas
Eu entendi o toque que você falou, até porque nós mineiros a gente conversa tocando nas pessoas. Tem gente que Eu passei aperto quando eu cheguei aqui, que eu ia entrevistar e entrevistava as pessoas tocando. E eu vi, paranaense, não é muito assim, não, gente, deixa eu recuar. Eu também achei estranho quando eu cheguei aqui. Mas você falou da questão do paranaense e quando você veio para cá, que você imagina que você esteja se referindo quando você trabalhou na televisão, né? Quando eu era de Minas, quando eu morava em Minas. Não, sim, mas eu digo, mas quando você veio trabalhar sim, na televisão em si, eu digo assim, uma outra coisa que eu acho que só para trazer aqui para a gente discutir, que é o ambiente em si, né? Eu imagino que tem algumas pessoas que devem estar pensando assim, poxa, mas vocês estão conversando sobre isso, mas vocês não sabem como é meu ambiente no trabalho, porque é assim, assado, às vezes é mais e até agressivo, trazendo, mais né, estresse. como eu imagino que deva ser lá o ambiente na televisão, que tem aqueles horários, olha, vai entrar ao vivo e não sei o que lá. Isso também deve gerar um estresse adicional, aí uma dificuldade muito grande, mas nem por isso Mas acho aí que o as pessoas que eu sugiro? Olha só. Fala. Porque sim, é um ambiente de muito estresse, porque tudo é contado milimetricamente, os minutos. A gente edita uma reportagem por minuto, são frames de segundos. Às vezes você tem que cortar ali 10 segundos, porque senão não cabe no tempo do jornal. E quando você tem que entrar no ar, você tem que entrar naquele horário. Não existe dor de barriga, não existe nada disso, rasgou a roupa. Você tem que estar, o jornal não vai esperar. Mas o que a gente fazia muito, e eu sugiro que as pessoas tenham isso, né? Aqueles minutinhos de escape, que são pequenos momentos durante a sua rotina, que você para um pouco, que você respira, que você às vezes sim vai ao banheiro, toma uma água, que você toma um cafezinho. Não estou falando para ficar lá na cozinha fofocando, gente, porque isso é outro câncer dentro das empresas, são as fofocas. A comunicação disfuncional, comunicação nesse caso, disfuncional, né? É um horror. Não é sobre isso. Mas são esses breves momentos de respiro que você olha para um amigo e fala, nossa, tô sabendo que você acabou de voltar de viagem, e aí, gostou? Eu não posso ficar muito aqui agora ouvindo, mas dia que der, vamos sair, vamos tomar uma cervejinha para você me contar, se for, né? Sei lá, entendeu? Se quebra um segundinho ali e volta. Isso já traz um certo relaxamento, sabe? É sobre isso. Porque assim, a gente até vê no noticiário, né, tem muitos repórteres, pessoal do meio, né, enfim, tem muitos casos de burnout, inclusive teve um caso até no próprio, no ar, né, a pessoa ficou completamente, eu não vou me recordar quem foi a repórter, mas assim, ela se perdeu, né? Eu fico imaginando, que é um nível de estresse absurdo, né? Com tudo isso que você está falando aí. Imagina. E o ponto, né? Falando, vai entrar e não sei o que. Imagina, você tá ali falando com as pessoas e tem outras pessoas falando com você no seu ouvido. E às vezes não é uma só. É o repórter falando de um lugar, é o diretor de TV que está falando do outro lugar. As pessoas ficam dando orientações. Caiu matéria tal, vai entrar outra. Chama repórter tal. Cara. Tira do ar, vai estourar, vai estourar. É uma loucura, entendeu? E aí você vai... E você não consegue ver duas coisas. Imagina, no primeiro dia eu já ia ter um ataque, ó, desvisto. Não, mas aí a gente aprende a fazer cara de paisagem. Eu brinco que eu falo assim, cara de paisagem e paz de cemitério. Ninguém sabe o que está acontecendo. Nossa, mas aqui atrás, eu me lembro de um dia, sem querer desviar do assunto. Não, imagina. Teve uma rebelião gravíssima aqui na penitenciária central do estado, aqui, em Piraquara. E o jornal inteiro caiu. Tudo que a gente tinha programado caiu quando entrou... para dedicar a rebelião, que eles entraram ao vivo de lá e os presos estavam na laje, com refém na cadeira, arma na cabeça, pessoa amordaçada e caos, assim, um caos. E aí, gente, nós não tínhamos um roteiro na mão para aquilo ali. Foi um jornal inteiro com as pessoas no fone. Agora chama repórter tal, vai conversar com o diretor tal, chama não sei quem, secretário de segurança, chama não sei quem. O jornal inteiro. E imagina a tensão. 1 hora. 45 minutos. Imagina a tensão disso. Entendeu? Claro. Quando termina, você tá suando, você tá acabado, mas assim, a feição tem que estar tranquila. Então, esse é um aspecto da comunicação que eu queria explorar um pouquinho agora. Porque você falou, por exemplo, o comportamento comunica. Gostei muito dessa frase. Sim. Corpo fala, né? Tem um livrinho, inclusive, fala do corpo fala. Né? Então,
a importância que isso tem também em ambientes. Você deu um exemplo pra gente que a gente tem que, né, manter a pose como se tudo estivesse absolutamente pleno e controlado, ainda que esteja um caos no teu ponto eletrônico. E na empresa também, a importância dessa questão do gestual. Porque pode. Ele falou do toque, né? Pô, tem um high five, ou é um bom dia, ou tipo assim, gente, você tá precisando de ajuda, tô vendo que você tá se batendo com o relatório e tal. Isso aqui, ó, já faz toda a diferença. Faz, né? Cara, faz. tô Ele contigo, tá tocando tô o ombro próximo do e PG tal, aqui, né? Então, assim, Quem tiver ouvindo ô a chefe, gente. tem uma sugestão legal pra te dar. Fala, Exatamente. tô te ouvindo. É. Tal, ó, Aí. Aham. Tô te ouvindo. é totalmente, Aí toda totalmente hora olha no diferente disso celular, aqui, né? Toda hora olha no É, celular. totalmente diferente disso aqui. Exato. Fala, tô te ouvindo. É diferente. É isso. Corpo da gente, que dicas eventualmente a gente pode estar atento também, Mira, pra na correria do dia a dia a gente. Não, mas eu não falei, eu ouço o que o cara tá falando. Mas ouve assim. Exatamente. Né? Então, o que é fundamental? Eu até já citei aqui, vou repetir. Ótimo. Quando você falar com alguém, olhe nos olhos da pessoa. Isso vale para palestra. Ah, mas a palestra é um público gigante lá, eu não estou vendo ninguém. Está assim, não olhe para o infinito, não olhe para a parede, olhe para o público. Tá. Vá fazendo contato Conexões aí, né? visual. Se você está conversando aqui, nós três estamos aqui, né? Então, você já observou, eu olho para Boa. você, eu olho para ele, vocês estão olhando para mim. Se eu falo algo olhando para você, você vai confiar muito mais no que eu estou falando Uhum. do que se eu falar para você olhando ali para o quadro. Você entendeu? Olhando pro celular. Braços, você fez o Uhum. gesto aí dos braços cruzados, né? Uhum. Cara, quando você está prestando atenção em alguém, automaticamente o seu corpo tem que chegar inclina, um né? pouco para frente, se inclinar para a pessoa, sabe? A gente fala do espelhamento também, para o rapport. Às vezes convence, você vai seguindo um pouco os gestos da pessoa. Se você está vendo que a pessoa é muito, é mais fechada e tal, não vá querer ser o engraçadinho. Então a gente Tem que olha o entender, nosso né? interlocutor e modula, Uhum. né? Mas sempre aberto para a interação. Só de você fazer assim na cadeira, eu vou mostrar aqui, gente, mas é verdade. Aquela ali, ó. Ó, você faz assim na cadeira, você tá conversando com alguém assim, o que é isso? Você tá desleixado, não tá envolvido, não tá se interessando muito, entendeu? Se você ficar assim, né? Ah, sim, pois é. Aí de vez em quando você vira o olhar, só de virar o olhar, já dá pra ver que você já foi pra outro lugar. O foco já foi para outro O lugar, foco né? foi pra outro lugar. Então, olha aqui, Aham. não fique esfregando mão, que demonstra nervosismo. Não fique olhando o celular. Se recebeu alguém, coloque seu celular virado para baixo, longe de você. Ou fora da vista, Ou se for, fora né, da de vista, preferência. de preferência. Mas assim, eu só tenho 10 minutos para você. 10 minutos eu vou te dar atenção. Perfeito. 10 minutos são seus. Tempo de qualidade, né? Não de Tempo quantidade. de qualidade, né? E os gestos, as mulheres, às vezes eu fico falando, gente, eu até tenho um pouco de receio de falar, porque parece que a gente tá falando mal das mulheres, mas não é, né? Não fique jogando cabelo, não fique toda hora mudando de posição e tal, fazendo... Não, pelo amor de Deus, sabe? É profissional o negócio. Mas isso por quê? Porque isso demonstra algum tipo de falta de foco também? Depende, Ah. depende. Eu já fui em reunião com o secretário de Estado, Ah. com uma executiva, que ela estava com uma roupa muito decotada, Tá. e o secretário de Perde o Estado foco. sentado do lado, e dava para ver um pouco a lateral do seio, assim, dava para ver. Mas digo, a do cabelo, assim, Tudo perde o foco, entendi. entendeu? Eu tive entrevistados que, quando terminava o jornal, estava cantando a apresentadora. Aí eu penso assim, o que será que aconteceu? Qual foi o gesto? Qual foi que deu a ele essa liberdade? Entendi. Porque ninguém é louco de ir com tanta liberdade se não teve um mínimo sinal, sabe? Uhum. Os sinais, eles são às vezes muito pequenos, mas são sinais. E a outra coisa que a gente estuda na AT também, né? Qualificar e desqualificar os sinais. Nós temos que observar. Mas, se a gente puder memorizar, é assim, eu estou conversando com alguém, eu vou olhar para a pessoa, eu vou prestar atenção, eu vou fazer gestos que aproximem e não que Distanciem. afastem. E não que cubra você, que te Te protege. feche, Não, né? abre. E se você chegou numa reunião, você ainda não conhece as pessoas, mas chegue com esboço de um sorriso. A sua feição, ela tem que estar de receptividade. Nossa, eu tô péssimo hoje. Eu tô de mau humor, eu tô deprimido. Represente, se vire, mas não vai entrar dentro de uma reunião ou de qualquer outro lugar Carrancudo. batido, caído, carrancudo, querendo derrubar o mundo, entendeu? Sim.
É um pouco de comunicação, Lógico. né? Claro. A primeira impressão de ver, então, É porque as pessoas estão Super te importante. observando aquela É. relação, não tem jeito. Claro. E aí também uma coisa que eu queria explorar um pouquinho contigo, já entrando depois no segundo tópico. Essa minha pergunta tem uma segunda intenção, que eu quero entrar em questão de mídias sociais, Tá. etc e tal, e algum tipo de etiqueta relacionada à internet, ao mundo digital. Etiqueta porque, por exemplo, tem coisas que eventualmente a gente faz no pessoal e a gente não tem a mesma oportunidade de fazer no digital. Fazendo Zoom, fazendo em videoconferência, você não sim. pode, por exemplo, nossa, eu sou um cara que demonstra o cuidado e atenção através do toque, do abraço. Na videoconferência não tem. Né? Então tem coisas que a gente precisa adaptar eventualmente no digital, que eu acho que podem ser dicas bobas, mas fazem o efeito do tipo, cara, nunca mantenha, sei lá, o seu vídeo fechado. Você tá fazendo uma videoconferência, Claro. senão você liga por telefone, bicho. É. Então assim, abre o vídeo, né? Coisas assim. Desculpa, porque outro dia a gente fez, eu tava com o vídeo fechado. Mas eu tava de Não, pijama. Não foi uma indireta. Eu tô enchendo o saco. Mas foi, você lembra que eu Não, mas- fiquei lá com o meu mas aí vizinho? você tá Eu certa. esqueci da reunião. Não, imagina. Mas nem tá certo, se eu fizesse um vídeo Aí- você estando de pijama, eu ia desconcentrar. Eu falei, né? Igual a mulher Eu com até decote. falei, eu falei, gente, eu tô de pijama, eu vou porque eram Não, não. amigos, né? Era de trabalho, mas eram É. amigos. Porque assim, a questão do... Não entrem em reuniões de trabalho de pijama. Por favor. Nunca. Não a parte que apareça, pode tentar de pantufa, se você não for ficar de pé, né? Porque assim, além das dicas no digital, que a gente tem uma certa etiqueta no digital também que você precisa cumprir, do tipo, cara, não fecha a imagem do negócio, etc e tal. Mostra o mínimo de conexão. Também tem uma questão do digital que é o seguinte, e aí é falando de como o corpo da gente comunica e tal, que é a questão da força do exemplo. A gente tava falando isso esses dias num treinamento, o PG tava dando essa aula, inclusive ele falou pra turma lá a importância da comunicação mais exemplo. Sim. Né? A Sim. comunicação orienta, o exemplo sustenta. Claro. Então, Uhum. só a comunicação sem o exemplo, ela pode se dissipar. Senão você tem que ficar comunicando, senão ela dissipa. Só o exemplo funciona, mas sem uma comunicação orientadora, ele tende a demorar mais para fazer o efeito. Então é os dois, cara, comunica e Isso aí. exemplo. Aí Boa. a gente vê coisas assim do tipo, empresas em situações complicadas financeiramente falando. E aí o CEO tem que falar, pessoal, tempo de vacas magras, difícil, nossa, eu tô sofrendo também, tivemos que demitir 20% do quadro, nossa, eu tô sofrendo demais, mas nós vamos superar isso. Aí o cara vai na minha rede social, ele posta lá um vídeo, um jantar maravilhoso na casa dele, com champanhe, com Faz mal dia. E aí tem coisas assim do tipo, não, mas o dinheiro é dele, Bruno, a empresa é uma coisa, o dinheiro é dele. Mas peraí, cara, assim, o exemplo, como você tá falando de austeridade, você tá falando de tempos difíceis, estou sofrendo de ter mandado embora 20 funcionários, o pessoal te segue na rede social, bicho. Aquilo que o PG falou, do mesmo jeito que você não existe o PG profissional, o PG pessoal, o PG é o CEO é o CEO, na rede social ou dentro da empresa. Então essa dissonância do exemplo com o discurso, também acho que ferra muito a comunicação, né? Demais. A gente costuma reclamar muito de atitudes nesse sentido de figuras públicas. Quando, por exemplo, tem uma enchente no Rio Grande do Sul e a gente vê, né, as figuras públicas, isso até aconteceu, né, em festas, brindando e tal, e viagem, a gente sempre presta atenção e reclama. E por que nós não prestamos atenção os nossos gestores, os nossos líderes, dentro das corporações privadas? Perfeito. Tem que prestar atenção, você tem que ter congruência. Se você está transmitindo uma mensagem para sua equipe, você tem que viver e agir de acordo com aquilo. Inclusive, é um ônus que a sua família também vai ter que entrar junto. Pode parecer absurdo, Bruno? Pode parecer, mas não é. Não adianta você dizer para a sua equipe que eles têm que economizar, igual você falou, e eles mostrarem foto lá em restaurantes caríssimos, em viagens caríssimas, ou chegar de carro novo, chegar de Porsche. Ué, como assim? Né? Eles vão fazer a conta, esse sacrifício do cafezinho, e eles falam exatamente isso. O corte do cafezinho, Vai pagar a Porsche nova. não vai pagar. E fica ruim, porque aí começa a gerar o quê? Desrespeito, desconfiança. Da próxima vez que você precisar do seu time junto, o time não vai acreditar. Sim. Eu costumo contar um exemplo muito bom que nós tivemos no Grupo Paranaense de Comunicação, na RPC. Quando eles compraram a parte da TV Globo, todos os colaboradores foram chamados, a situação foi explicada, de valores, inclusive, tudo com muita transparência. Que legal. E naquele período, então, foi solicitado que nós não podíamos mais fazer hora extra por um tempo. Não teve um que discordou.
todos colaboraram. Porque a gente, Comunicado, sabe assim, né? você se sentiu respeitado por Bacana. saber da realidade, entendeu? Bacana. E isso É sobre isso. é algo que eu já tive a oportunidade de viver empresas que foram compradas e Aham. também a oportunidade de estar em empresas que compraram outras, né? E essa relação, né, de você assumir Transparência. as pessoas, né, de uma forma transparente. Eu já tive, assim, muito boas lembranças, né? Aham. Coisas muito bem feitas, mas também coisas muito mal feitas, né? Ruins, né? Muito Que ruins. inclusive é partilhar também as vitórias, né? Lógico. Quando tiver Lógico. notícia boa, o cara chama a equipe Celebrar, e né? celebra com a sua equipe. Verdade. Não pode ficar só para você, né? E elogiar a equipe. Ontem eu apresentei um evento numa empresa que recebeu o selo do Aterro Zero. Foi muito complexo, foi um processo complexo tal para fazer o selo. E eu sempre estou prestando atenção, sabe, nas atitudes das empresas, sempre. Uhum. E aí chegou na hora da foto oficial, eles não quiseram fazer nenhuma foto primeiro sem a equipe que estava diretamente. Eles iam fazer depois várias fotos, mas Aham. assim, desde a primeira, não, vem a Vem, equipe senhor. toda Venham todos junto. pro pau. Isso é bobo? Cara, isso pode ter uma representação Nossa, enorme, nossa. entendeu? E sem contar que eles foram citados o tempo todo. O prefeito citou a importância deles, o secretário de Estado citou. É sobre isso. E aí saíram dizendo que o evento foi maravilhoso, porque eu vi o Claro. feedback. Entendeu? Lógico. Gente, comunicação é chave, pessoal. Vamos colocar em prática, porque não é difícil. E você tem, Mira, algum caos, algum exemplo aí que você possa dividir com a gente sobre alguma situação que a comunicação impactou positiva ou negativamente algum profissional que você atende, a consultoria, as empresas que você atende? Então, tem esses casos assim, igual eu contei esse de ontem, que ele é muito positivo. Eu já tive situações como essa que nós comentamos antes, da gente reunir equipe, Aham. abrir a situação complexa daquele momento, mas os proprietários não demonstrarem que era um momento difícil. E daí as pessoas reclamam, as pessoas falam, gente, porque eles estão vendo, entendeu? Uhum. Mas como assim? Falam com a gente, não falam com eles. Uhum. Está difícil se eles estão na Europa agora, sabe? Sim. Estão em Dubai, como assim? As pessoas não são bobas. E hoje com rede social está muito aberto. E aí você pode falar assim, não, mas isso aí já é minha vida pessoal, aquilo que você falou no começo, né? Tudo bem, você pode fazer, você sempre vai ter liberdade, mas lembre-se, dono de uma empresa, o líder de uma empresa, ele é uma figura pública dentro daquela corporação. Uhum. Você entendeu? Uhum. Você é uma figura pública dentro da corporação. Perfeito. Se você for visto num bar maltratando alguém e um colaborador seu estiver lá, isso vai reverberar dentro dúvida. da sua empresa. É isso que nós temos que entender. Se você está no aeroporto e você também, né, na fila de espera, seu voo é atrasado e você maltrata a atendente ali da companhia, alguém pode ver e pode... Eu vou contar um furo meu, pode? Lógico. Pode, Você Opa. pediu para contar algo bom, mas eu vou contar meus podres aqui. Mas a gente aprende mais nos Meu podres. Deus, foi né? tão São os ruim perrengues, né, isso, dona? foi É. tão ruim que isso marcou minha vida. Eu fui levar a minha sobrinha, a minha irmã com a minha sobrinha na rodoviária, Tá. a minha irmã voltando para Minas. E a minha sobrinha queria entrar na parte onde embarca Aham. para dar um último abraço para a mãe lá. Minha sobrinha era nova ainda, eles não permitiram, porque não pode, só pode entrar quem está com a passagem. Perfeito. E ela começou a chorar, ficou nervosa. A minha irmã começou a chorar de lá. E eu fiquei tão impactada com aquilo que eu comecei a reclamar e brigar com o guarda, a pessoa responsável. Olha que absurdo. E aí, de repente, alguém atrás fala: Mira, é você! Que me via da televisão. Uhum. Eu não tinha onde colocar. Entendeu? Eu fiquei tão constrangida que eu falei: meu Deus, não precisava passar por isso, né? Da mesma forma, são líderes de empresas onde Lógico. você está. Pode ter alguém que te vê. Pode ter alguém que tem um funcionário que trabalha na sua empresa e viu coisas e vai fazer um comentário negativo sobre você ou positivo. Qual que Lógico. você quer? É isso Você aí. pode escolher. É. Né? Tem também aquele livro, né? O que você faz quando ninguém está te vendo, né? Sim, Então, mas é isso, né? Você eu aprendi a lição da rodoviária, agora É. eu fico bem quieta. Tipo assim, É. não é que a gente vai ser uma ameba, mas a gente tem que respeitar as pessoas. Lógico. Claro. E respeitar as regras. Se não podia entrar, não podia entrar. Não é porque eu sou jornalista que eu ia ter privilégio de É. entrar. Eu nem pensei nisso na hora, mas, Uhum. entendeu? Se eu entrasse, alguém podia falar isso. Ah, Lógico. só porque ela é jornalista, entendeu? Tá dando uma carteirada. Tá né? dando uma carteirada, coisa horrível, É. né?
Verdade. Então, assim, tem muitos exemplos, né, de comunicação que eu vejo as pessoas conquistando resultados, inclusive financeiros. Isso é muito interessante, que eu falo que a comunicação, ela impacta nos resultados financeiros das empresas. Porque se você tem o time engajado, Lógico, cara, é diretamente fala proporcional. né? sério, É. Produz mais, né? entendeu? Lógico. Muito. Às vezes você nem está recebendo o salário que você gostaria, mas você vê oportunidade naquele lugar. Eu falo isso muito com base no meu filho. Ele fala, nossa mãe, eu tenho tanto para crescer aqui, mas é porque ele sente nessas mínimas coisinhas, como eu contei, que ele tem chance de crescer. Então, quando ele recebe outros convites, e eles recebem, os jovens hoje são muito cobiçados, né? Os jovens mais Uhum. descolados, que têm uma boa formação, eles estão sempre sendo convidados. Uhum. E ele fala, eu não vou nem para ganhar mais, porque eu vejo oportunidade aqui, estou entrosado Lógico. aqui, as pessoas conversam com a gente, abrem o jogo, nas reuniões todo mundo tem liberdade para falar, tem liberdade para falar para o chefe, olha, essa escolha sua eu acho que não é a melhor. Aí o chefe, Uhum. por quê? Qual que é a sua opinião? Pá, a minha Uhum. opinião é essa. Perfeito. Assim, E aí você vê, né, Bruno, e o que a gente fala muito aí nos treinamentos é Aham. esse poder que tem a liderança, né? Quer dizer, de influência, né? E você veja muito do que você está falando aí, usando seu filho como exemplo, quer dizer, é muito de como ele está vendo a liderança dele, né? Como é que os caras estão tratando, Claro. como é que eles dão abertura, como é que eles criam esse ambiente seguro para que as pessoas possam se e aí tem expressar, que ter né? muito autoconhecimento Perfeito. para ele saber que nada vai impactar a liderança dele. Ele É. não vai deixar de É ser isso aí. líder se ele tiver que mudar de opinião Não, porque um colaborador mostrou algo melhor. Uhum. lógico. Muito Não pelo é? contrário, é ver isso Muito pelo como contrário. uma coisa positiva, cara. Entendeu? Pô, se eu posso pegar aqui algum insight que o Bruno tá me dando, que a Mira tá me dando e que eu não tava Uhum. pensando, cara, eu vou conseguir fazer um negócio muito maior, né? E Exato. melhor. E se alguém tiver a liberdade de falar para você assim, olha, eu não gostei da Isso. maneira como você falou comigo. Uhum. O que tem? Você não vai perder a sua autoridade se você disser assim, eu vou tentar não fazer isso novamente. Obrigado eu Obrigada não tinha pelo percebido toque, isso, né? não percebi. É muito melhor isso do que quiet quitting, né? Que a gente tá falando. Senão o cara começa a Entendeu? deixar de produzir, sai da empresa, você não sabe por quê. Só que a sua liderança não será comprometida. Você vai estar mostrando, na Pelo contrário, eu verdade, acho que você... é uma liderança real. Uhum. É o contrário, não é? É isso aí. né? Exatamente É aquele ao negócio de achar contrário. que líder é super-homem ou super-mulher, não existe, né? Não A gente, Não a gente é existe. ser humano E também. não erra, né? É. Tem que estar a última palavra Não tem que existe. ser a dele. Não Não existe. existe. Tem algumas coisas que são ônus e bônus do cargo da liderança, né? Essa que a gente tava falando aí, inclusive, de que você é uma figura pública dentro daquele contexto e tem que assumir que é. Então, eventualmente no shopping, mas eu tava no meu momento particular, etc e tal, mas os funcionários viram você querendo dar uma carteirada no manobrista, Uhum. ou querendo furar uma fila porque você é diretor de alguma coisa. Cara, desculpa, é o ônus e o bônus da liderança. Então, Sim, com todos os bônus que você ganha pelo cargo que você exerce, tem alguns ônus. E exatamente. manter a coerência, né, dentro Não, ou fora da pode ter empresa é um uma delas. colaborador, um cliente, um vendedor seu, alguém que vende para você, um Fornecedor. Pode ter de Lógico. tudo onde você anda, onde você janta, no shopping que você vai. E é por aí, né? Isso mesmo. É por aí. E humildade nunca faz mal a ninguém, né? De ouvir, Não. acatar opiniões. E não tem problema, não significa que você tem que aceitar tudo, né, gente? Ouvir é diferente de aceitar tudo aquilo que te entrega. Não, é aquilo que eu falei no começo. Você não tem que concordar com tudo. Perfeito. Mas você pode dar ao outro o direito de falar. Uhum. Entendeu? É isso aí. É sobre isso, É isso. né? O sentir ouvido, a pessoa pelo menos vai se sentir ouvida, né? Uhum. Falar um negócio pra vocês que eu acho que vocês não vão gostar de ouvir. Acabou o tempo. Estamos Eu precisando falo muito, embrulhar. né, Ah, gente? imagina, amiga. Eu falo pra caramba. Vamos começar a Mas embrulhar também, pra eu sou viagem, da né? comunicação. Ninguém mandou me convidar. Imagina, é o papo bom, boa. Tem coisa que eu amo fazer a falar. E eu não posso deixar de contar pra vocês aqui antes de terminar. Uhum. Que eu fui muito, muito, muito e ainda sou tímida. Ah, é? Então eu quero deixar isso aqui, Ah. porque é verdade. E eu gosto de dizer isso para as pessoas que têm dificuldades para falar em público, e Tá bom. dificuldades para interagir nos grupos. Poxa, que legal. Fala aí. Porque, gente, independe. Você pode ser um tímido que comece a se expor no sentido assim de se desafiar. Uhum. Então, por exemplo, hoje eu vou me fazer um desafio. Eu vou conversar com alguém que eu nunca conversei. Uhum. Eu vou sentar no meu trabalho ao lado de alguém que eu nunca sentei. E vou puxar conversa. Uhum. Eu vou conversar no ônibus. Sabe assim, Sim. você começar a criar coragem para fazer aquilo que você não tem o hábito, Tá. para desenvolver a comunicação, entendeu? Hã? E aos poucos,
sabe? E a minha essência ainda é de timidez. Tá. Eu sou daquelas assim, eu acho horrível falar isso, mas é verdade, que eu não sei quem são meus vizinhos. Aí se eles conversam comigo, eu fico super feliz e daí Aham. pronto, né? Mas eu tenho dificuldade De começar. de começar, Aham. mas eu vivo me exercitando, Legal. sabe? E quando tem palestra, quando eu chego no palco, aquilo para mim é um trabalho. Uhum. Trabalho eu enfrento com uma garra que eu Uhum. voava de helicóptero em cima de incêndio, sendo que eu não andava de avião, porque eu tinha medo. Vocês estão entendendo a Entendi. loucura? Aham. Mas se era para trabalhar Era para trabalho. cobrir incêndio, tava Aham. eu lá com o cinegrafista pendurado no Perfeito. helicóptero. Então, eu não sei explicar, mas eu quero dizer para vocês que todos nós conseguimos falar em público com excelência, Aham. ter essas interações sociais com muita excelência, Uhum. desde que a gente se proponha a fazer aquilo que não é o seu natural, aquilo que é confortável para você, você se desafia, sabe? Sim. Como se estivesse afiando uma faca, de repente você tá nadando de braçada. Que legal. Excelente dica. Obrigado. Que legal. E tá nadando de braçada agora, agora já tá. Vai todos os estilos. Agora eu tô falando demais, tem que imagina. voltar, né? Imagina, papo bom. Menos. Deixa eu tentar resumir um pouquinho algumas das coisas aqui que eu anotei, pessoal. De tudo que a gente falou, eu tentei separar algumas aqui que eu acho que são recados importantes para a audiência. Se eu esquecer de alguma importante, vocês me ajudam a lembrar. O que eu anotei, pessoal, em relação à comunicação? A gente começou falando, né, e uma brincadeira que não tem um enorme fundo de verdade, a de que, via de regra, seja lá qual o problema que você tem na tua empresa, comunicação é o primeiro, né? Então, me diz qual que é o segundo maior problema da tua empresa, que o primeiro eu já sei que é comunicação. O que dá o tom da importância desse assunto. Mas a importância da comunicação tem a ver com a importância das relações. E aí a gente começou dizendo por que comunicação é tão importante, independente do setor onde você trabalha, do cargo que você ocupa. Comunicação é importante porque comunicação tem a ver com relações. E a gente não faz nada sozinho, seja na empresa você é um empreendedor, ou seja você membro de uma equipe, líder de uma equipe, você vai precisar das pessoas com as quais você interage. Então você precisa se relacionar bem, consequentemente se comunicar bem. Comunicação é um comportamento, a Mira falou pra gente, e o comportamento comunica. Então muito cuidado com coisas como, por exemplo, saber ouvir, né, as pessoas, porque comunicação não tem a ver simplesmente com falar, tem a ver também com ouvir, né? Às vezes ouvir é tão mais importante do que falar. O poder do exemplo, o quanto é importante a gente ter congruência entre o que a gente fala e aquilo que a gente faz, porque as pessoas estão nos analisando o tempo inteiro. Então não basta você ter um discurso bonito se na prática você faz totalmente oposto, né, àquilo que você está pregando. Ative tua percepção para enxergar aquilo que às vezes não é óbvio. A gente falou muito do efeito do quiet quitting. Às vezes as pessoas, por não sentirem essa conexão, porque não se sentem ouvidas, não se sentem amparadas, valorizadas, né, ou acham que o exemplo que você está dando como líder pode ser incongruente, essas pessoas, ao invés de manifestar isso para você, elas simplesmente desistem. E isso é um movimento muito importante e crescente na economia mundial, e no Brasil parece que 12% das pessoas admitem que estão nessa situação de quiet quitting, que a pessoa está ali só fazendo o básico, entendeu? Só tocando a bola, o e-mail para um lado e para o outro, e não está definitivamente engajada. Isso é um sinal silencioso que às vezes a gente não percebe. Portanto, ative sua percepção para esses pequenos sinais. Aquela pessoa que está com a cara fechada, aquela pessoa que já não sugere mais nada, né, que não faz questão de ajudar quando você pede ajuda. Então são pequenos sinais onde você consegue perceber que as pessoas não estão bem, tá? Comunicação não é complicado, pessoal, é simples. Conversando com as pessoas, você pode detectar muita coisa que eventualmente não está aparente, mas conversando com o seu estilo, seja ele qual for, você descobre muita coisa. O fato é, seja autêntico, independente do seu estilo, sua preferência, seu jeitão, comece, fale com as pessoas, cutuque as pessoas e saia do seu lugar de conforto e eventualmente, ainda que você seja tímido, ou às vezes ainda que aquela pessoa não seja do seu círculo normal de amizades ou convivência, se provoque, saia um pouquinho da sua zona de conforto, se desafia com o teu jeitão, seja autêntico. As pessoas vão perceber a autenticidade muito mais do que se você fala bem, tem um bom vocabulário. A autenticidade fala muito mais do que o seu jeitão. Agora, importante, turma, não basta ser, tem que parecer algumas das coisas. Então a gente falou aqui de ouvir é tão importante quanto falar. Então dar atenção para o teu time é super importante. Quando você estiver fazendo isso, para que ele perceba que o tempo é de qualidade, não basta você, né, estar dando isso e ser um tempo de qualidade, tem que parecer. Então larga o celular no cantinho. Para de digitar, contato visual com a pessoa, demonstra que se você só tem 5 minutos, aqueles 5 minutos são dela e é um tempo de qualidade.
Não basta ser, tem que parecer que você está dando um tempo de qualidade para que a pessoa se sinta valorizada. E aí, para os nossos amigos líderes que nos acompanham, a gente falou do poder da congruência entre atos e discurso, é fundamental. É o ônus e o bônus de você ter um cargo de liderança. As pessoas estão te avaliando nos seus gestos, na sua capacidade e interesse genuíno de ouvir, não só na forma como você fala, mas naquilo também que você publica nas redes sociais e a vida que você tem fora da empresa. Dentro desse contexto, você é uma figura pública para os seus colaboradores, para o seu time, para os seus pares, para os seus fornecedores e clientes. Então, o que você faz fora da empresa repercute lá dentro também na liderança, porque a autenticidade e congruência, meus amigos, falam muito mais alto do que um belo discurso cheio de palavrinhas bonitas. Muito bom. Então, eu anotei. Fantástico. Nossa, você tá bom nessa, mãe. Tá bom de resumo? Show você de achou, bola. né? Você Show tá- de bola. Tá melhor que a inteligência artificial. Que bom. Como homem, sou movido por reconhecimento. Poxa, agora Adorei. Ganhei meu dia. Gostou? Ganhei meu dia. Legal. Mira, Muito bom. conta um pouquinho pra gente, por gentileza, o que você está aprontando, projetos, próximos passos, o microfone é teu. Então, hoje eu faço muito treinamentos, mentorias individuais para líderes, para executivos. E tanto quando as pessoas precisam aprender a falar em público, muitos me procuram porque precisam desempenhar melhor nas suas palestras, em reuniões, esse tipo de coisa. Mas também na comunicação interpessoal. Eu sou procurada, às vezes o gestor fala, na minha avaliação, disseram que eu estou matando a minha equipe. Então acontece esse tipo de coisa. Aham. E geralmente são acompanhamentos individuais, mas eu faço também, assim, mentorias para grupos, mas aí mais online. E no momento não tem nenhuma, mas eu estou me preparando porque Que tem legal. pessoas pedindo, que daí são grupos online. E eu faço muito cerimonial de evento. E eu gosto, porque eu não faço um cerimonial formal. Uhum. As pessoas gostam muito, porque cerimonial é algo chato. Vamos combinar? Vocês É. concordam? Muito formal, a gente. É chato para quem está assistindo. Não adianta medir as palavras, não, porque é muito chato. E aí, eu tento dar aquele toque da coisa solta que conecta o público, faz o Perfeito. público Autenticidade. rir, mesmo quando é um evento. Sim, Então, sim, tem, sim. tem empresas de São Paulo que me chamam há 8 anos, porque eu chego lá e faço os executivos se soltarem Aham. e tal. Às vezes o clima tá muito ruim, o resultado do ano foi muito ruim. Mira, vamos mudar o texto. Não dá pra gente ser eufórico desse jeito. E a gente dá um jeito ali na hora, improvisa e sempre legal. dá certo. Então eu gosto muito E disso. isso é porque ela é tímida, imagina. Né? Não, mas eu não te falei que na hora do trabalho, minha aí, filha, eu aí, penduro essa no é a cara helicóptero. Nada me segura. E faço também, faço podcast, né? Tenho podcast lá para os cristãos divorciados, que eu sou cristã e a gente tem um podcast. Tudo que diz respeito à comunicação, eu amo, eu amo. Aliás, eu preciso começar a planejar a minha retirada aos poucos e eu não consigo. Todo ano eu falo assim, não, ano que vem eu vou levar a sério. E ainda não. Então é Hoje- isso. Eu Que amo. bom. Eu amo quando alguém me liga e fala assim, eu já tive diretor de empresa falando assim, Mira, você não vai acreditar, no telefone aqui, tô palestrando para 800 pessoas. Eu fico emocionada. Uhum. Eu já tive juiz que passou em concurso dificílimo e me liga antes da prova oral, eu tô nervoso, Uhum. E eu aqui, ele em Brasília, e eu tentando acalmar e falando antes da banca, Poxa, que minutos bacana. antes da banca, e a pessoa passar na banca. E eu tive um menininho, é o último que eu vou contar, que não podia pagar, e ele queria ser gerente do Magazine Luiza. Ah. Ele falou, Mira, meu sonho, eu não passo na prova oral. Resumindo, ele me liga, manda foto primeiro, ele no avião, minha primeira viagem de avião. Que legal. Porque ele estava indo fazer o teste em São Paulo É. e depois manda a foto abraçado na Luísa, passei. Cara, Isso isso não tem preço. preço. Que maneiro. Não é? Não tem Demais. preço. Eu amo. É isso Que aí. legal. Muito bacana. Muito obrigado Sou por ter dividido. empolgada. Muito obrigado por você dividir tanta história legal com a gente aqui. Não, o Não episódio tem fica dúvida sensacional. nenhuma que o pessoal tá Obrigada, gente. Tá cheio de insight aí, né? E a gente vai dividir na descrição do vídeo todos os seus contatos. Ah, tudo que legal. Daí o pessoal consegue te encontrar. Obrigada, viu? Obrigado pela por falar com gentileza, vocês, obrigado foi um pelo- Obrigado, prazer. foi Foi uma ótimo. delícia. Pra Legal gente foi uma vocês honra. conseguirem Muito obrigado. fazer um podcast com um assunto que tende a ser, não o comunicação, o tudo da proposta de vocês, mas trazer essa leveza, né? Legal. Fazer as pessoas se abrirem com essa leveza Eu do acho que mercado isso que é o corporativo. legal do podcast, é você poder falar sobre temas importantes, relevantes, De maneira Isso. leve, né? numa boa, né? A gente está batendo um papo aqui, mas dentro desse bate-papo aqui, quanta coisa bacana, quanto ensinamento bacana surgiu, né? Legal. Muito obrigado. Que bom. Eu que Show de bola. agradeço. Obrigado, Mira. Pessoal, tenho certeza que vocês gostaram. Antes de passar a palavra para o PG encerrar, só um abraço para a turma da GTF.
apoiadores nossos aqui do canal, um abração pra turma da GTF. Não é por falta de pulseira que você não usa, né? As O pessoal vai dando os presentinhos, a gente vai usando. O pessoal da GTF mandou presente pra gente aqui, mas um abraço pra turma da GTF. Obrigado a todos vocês que nos acompanham, nos curtem. Por favor, compartilhem mais esse episódio e a gente se vê na próxima. É isso. O Bruno já deu os recados. Eu só queria mais uma vez agradecer a você, Mira. Muito obrigado pela tua Obrigada. gentileza. A gente sabe como é tumultuado aí teu tempo. Você se dispor a estar aqui com a gente foi muito bacana. Dar essa oportunidade para nossa audiência que Show tanto de bola. pedia, né? É isso aí. agradeço Para a gente também falar muito. sobre comunicação. Então, muito obrigado. Bruno, obrigado. Valeu. Obrigado a todos. Nos Obrigado, vemos. turma. Um abraço. Tchau, tchau.